Olá! A Lei Maria da Penha deve ganhar as salas de aula, agora como conteúdo disciplinar. A ideia é criar mais um instrumento de combate à violência contra a mulher. O alto índice de violência contra mulheres em Mato Grosso do Sul foi o motivo pelo qual o deputado Rinaldo Modesto, do PSDB, apresentou o projeto de lei que inclui no currículo das escolas estaduais noções básicas da Lei Federal Maria da Penha. O deputado explicou ainda que esse conteúdo é fundamental para criar gerações conscientes. Eu fiz uma visita na Casa da Mulher Brasileira. Só no mês de março houve 1.558 atendimentos. Desses 1.558 atendimentos, apenas 36 não estavam ligados diretamente à violência doméstica. Então você vê que o negócio é mais sério do que a gente imagina. Portanto, temos várias leis, como vocês conhecem. Agora apresentei hoje um projeto que permita ter noções básicas da Lei Maria da Penha na grade curricular como disciplina transversal. O que significa a disciplina transversal? Ela não é obrigatoriamente tem que estar dentro da grade curricular, mas ela possibilita ao professor a discutir o assunto na sala de aula. Portanto, é um projeto de grande importância, já existe em alguns municípios, do nosso país, inclusive Campo Grande já foi aprovado o ano passado, e eu espero que esta lei ela alcance todas as escolas do nosso estado para que a gente possa cada vez mais conscientizar os nossos jovens. Na mesma sessão, o deputado João Henrique, do PR, apresentou o projeto de lei que obriga as concessionárias de telefonia que atuam no estado a não cobrarem multa por rescisão contratual nos casos em que as famílias estiverem passando por dificuldades financeiras. Esse projeto visa para aqueles que comprovarem uma demissão e o estado de vulnerabilidade, o cancelamento da multa por fidelidade. Não só no serviço de telefonia fixa, móvel, como por assinatura. O deputado apresentou também proposta que torna obrigatória em Mato Grosso do Sul a implantação dos chamados ecodutos, que seriam as travessias de animais em estradas, rodovias e ferrovias existentes no estado. Se existir algum mecanismo que ele seja aproveitado ou colocado de maneira definitiva como ecoduto para os outros animais silvestres também, evitando acidentes, mortes desses animais que contribuem para a fauna e toda a flora do nosso Pantanal ou de toda a região aí que não abrange o Pantanal. A Frente Parlamentar de Enfrentamento à Dengue, Zika e Chikungunya promoveu um seminário em Dourados, com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O deputado Renato Câmara, coordenador da Frente Parlamentar, destacou que durante o seminário, as 42 instituições que participam dos trabalhos dividiram experiências e apontaram ações de enfrentamento ao mosquito. Uma carta aberta foi entregue ao secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, e ao ministro Luiz Henrique Mandetta. Essa carta teve o objetivo de colher informações, de debater as ações que estão sendo implantadas pelo Estado, pelos municípios, pelo governo federal, também sugerir melhorias nesses processos e foi fechada, então, uma proposta e entregue ao ministro, e nós também entregamos ao secretário de Estado de Saúde, o ex-deputado Geraldo Rezende, e também a presidente nacional da Fiocruz, que estava no evento. Outra proposta formulada durante o seminário foi a criação de um fundo de endemias para custear ações educativas junto à população. Para o deputado, a conscientização e a mudança de hábitos são pontos fundamentais para diminuir os focos do mosquito. Um fundo que tenha recursos que possam custear ações, básicas, como, por exemplo, de fazer os hábitos corretos de armazenamento de lixo, de como evitar a sua própria contaminação, o que ela tem que fazer se ela encontrar ou saber que tem um vizinho seu ou um amigo que tem dengue, ou seja, ele fazer uma pergunta: você já notificou que você tem essa doença? Ou
Você já procurou um posto de saúde ou um profissional? Então, são várias ações de esclarecimentos que a Frente Parlamentar vai estar ao longo do ano discutindo nas nossas reuniões. Há 2 anos, a CCR-MS Via cobra pedágio na BR-163. Nesse período, a arrecadação somou mais de 6 milhões de reais, mas apenas 17% da rodovia foi duplicada. Pelo descaso, o deputado Felipe Orro, do PSDB, cobra explicações da concessionária. Como medida de prevenção de doenças infecciosas em crianças e jovens em idade escolar, a Assembleia aprovou uma lei que obriga a apresentação da carteira de vacinação no momento da matrícula. A partir de agora, os pais que efetuarem a matrícula de seus filhos nas escolas da rede estadual terão que colocar mais um item na documentação apresentada, a carteirinha de vacinação. Essa exigência, que já costumava ser cobrada em algumas escolas, veio de uma lei proposta pelo deputado Pedro Keipe. Segundo ele, a desinformação sobre o tema deve ser combatida. Há uma divulgação de notícias falsas, principalmente nas redes sociais, de que vacina pode fazer mal para as crianças, para as pessoas, até para adultos. A campanha de vacinação, ela é um meio mais eficiente de você prevenir uma série de doenças. E o que a gente tem visto? Que pessoas, em função dessas fake news, dessas notícias, elas deixam de vacinar seus filhos. E o resultado é que algumas doenças que estavam já até erradicadas estão voltando, como a poliomielite, por exemplo, a chamada paralisia infantil. A lei, que também vincula a apresentação da carteira ao cadastro em programas de assistência social, segue uma tendência de preocupação do legislativo brasileiro. Por esse motivo, estados como Mato Grosso e Paraná também elaboraram leis similares. Nesse sentido, nós vemos que é uma lei importante e que é importante a gente estar também trabalhando isso com os jovens em sala de aula. Então nós temos no dia a dia muito esse trabalho com os jovens, com os professores também, especialmente naquelas disciplinas ligadas às ciências biológicas, especialmente a disciplina de biologia, que fortalece esse trabalho em sala de aula, mostrando a importância da vacinação e mostrando a importância da escola também ter esse conhecimento. Para o diretor adjunto da Escola Vespasiano Martins, Leosandro Adamiski, a conscientização é o maior benefício para os jovens que convivem todos os dias no mesmo ambiente. A gente poder ter esse acompanhamento do aluno, o que ele já fez, que tipo de doenças que ele pode estar, às vezes, ser alguém que possa transmitir algum tipo de doença ou não dentro do âmbito coletivo. Pensando que nós temos muitas crianças que utilizam muitas coisas em comum. No caso da realidade da nossa escola, por exemplo, eles lancham, almoçam e lancham na escola, tomam água muitas vezes em recipientes coletivos. Então, tudo isso favorece para que a gente tenha esse conhecimento também. Conhecer o crime e suas causas ajuda na produção de políticas públicas efetivas, com foco na elaboração de leis mais preventivas do que punitivas. Esteve na Assembleia o juiz Carlos Alberto Garcetti. Na edição do programa Segunda Legal desta semana, o palestrante foi o juiz Carlos Alberto Garcetti. O tema abordado foi a produção legislativa embasada na criminologia, que, de acordo com o juiz, é positiva para a segurança pública. Mostrar que, em termos de produção do direito penal, do processo penal, como a criminologia, no sentido de pesquisas e o trabalho científico, sempre deve orientar a produção legislativa. E o que é a criminologia, para fazer um resumo muito grande disso na produção legislativa? É orientar o trabalho estatístico, o trabalho científico, o trabalho social e intersetorial, que vai sempre orientar uma casa legislativa para que os deputados, seja na órbita municipal, estadual e federal, possam tomar as suas decisões, possam bem debater e aprovar uma lei que possa vir em prol da sociedade. Assessores jurídicos da Casa de Leis que participaram do debate destacaram a importância do assunto para as suas atividades. Uma abordagem que precisa cada vez mais falar sobre isso, que nossa opinião pública está
sendo formada muito por WhatsApp, o pessoal não sabe do que está falando e é muito importante um acadêmico com a formação de peso dele falar sobre criminologia, que é essencial para resolver os nossos problemas de violência urbana. A ideia que o professor trouxe é muito importante no aspecto que os estudos de impacto legislativo também podem ser aplicados para outras matérias, como saúde, consumidor, educação, que passam pela Casa Legislativa. O Segunda Legal é uma ação da Escola do Legislativo Senador Rames Tebet e traz semanalmente temas da atualidade para aperfeiçoamento dos servidores da Casa de Leis. E na próxima semana, o tema é voltado aos profissionais de imprensa. Vamos discutir a questão da mídia, assessoria de imprensa aqui na Assembleia. Estamos definindo o título da palestra, mas o tema nós já temos. Discutirmos a questão da assessoria de imprensa aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniram na tarde dessa terça-feira em caráter extraordinário. Pela segunda vez em 2019, o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado Lídio Lopes, do Patriota, convocou sessão extraordinária para garantir celeridade ao andamento dos trabalhos do Legislativo Estadual. O ano legislativo começou a todo vapor. Na verdade, começamos os trabalhos com a apresentação de muitos projetos pelos pares, e isso acaba acumulando projetos na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão onde dá entrada realmente na casa para seguir para as comissões de mérito. A CCJR apreciou 21 projetos e devolveu 10 com parecer favorável. Entre eles, a alteração da redação da Lei 4.525 de 2014, que garante prioridade de matrículas das escolas da rede pública do Estado para filhos de mulheres vítimas de violência. Após a revisão do deputado Barbosinha e a sinalização positiva da comissão, passa a tramitar na casa o texto que defende a prioridade também para crianças e adolescentes vítimas da violência doméstica. Outro projeto devolvido é do Poder Executivo e aumenta o número de integrantes de 2 para 4 no Conselho de Fiscalização dos Critérios de Divisão e Credenciamento de Parcelas pertencentes aos municípios da Soma Sul, considerado uma reivindicação antiga dos prefeitos do interior. Os membros da CCJR travaram uma longa discussão a respeito das leis autorizativas, ou seja, que é quando o governo do estado está autorizado a criar ferramentas ou dispositivos em prol da população. O impasse foi a respeito da relevância desses projetos, uma vez que o próprio Poder Executivo pode encaminhar aqui para a Assembleia Legislativa um projeto de lei quando houver necessidade. O tema, que dividiu a opinião dos membros, questionava inclusive a constitucionalidade desses projetos. É de suma importância a discussão, por isso que é o parlamento, é a arte de falar, é a arte para discutir, e cada um tem realmente seu ponto de vista, e é por isso que o direito nos embeleza exatamente nesse sentido, de você ter o campo da discussão. Muito embora eu discorde de projeto autorizativo pela Assembleia, porque você não precisa autorizar o Executivo a implantar isso ou aquilo, ele tem essa autonomia e esse poder. E muitas vezes você acaba apresentando projeto autorizativo que é vetado pelo governo, porque eles também não vai implantar aquilo que às vezes o parlamentar apresenta, e acaba gerando uma celeuma na casa. O deputado João Henrique, do PR, sugeriu uma discussão mais ampla para esclarecer as reais prerrogativas do Legislativo e do Executivo à população. Nós precisamos debater ao máximo para tirar a opinião dos parlamentares, que são opiniões importantíssimas, que contribuem muito para a produtividade dos trabalhos da casa. A ideia de súmula, primeira, a súmula nada mais é do que um instrumento de condensação daquilo que a Comissão de Constituição e Justiça vem fazendo. Então, para que possamos nos orientar e tratar todos os projetos de maneira idêntica, adotando o posicionamento da maioria. Durante a sessão extraordinária, 2 projetos foram retirados da pauta. O Assembleia Notícias termina agora, mas continue com a gente no canal 9 da NET ou pelas nossas mídias sociais.